Aleluia. Pode dar um aplauso bem forte para o Senhor. Glórias a Deus. Você ouviu esse hino? Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Tão bom estar com vocês, irmãos. Esses dias eu tive meio ausente dos cultos da noite, estava de manhã, depois tive fazendo a obra lá em Mingaguaçu, lá em Santa Fé. Só vocês acompanharem ali pelas redes sociais. Quero agradecer, aproveitando já a todos, para dizer que a colaboração de todos tem feito uma grande diferença na nossa obra missionária. Nós estivemos fazendo 2 grandes ofertas de R$10.000 para cada congregação, e Deus tem sido tão fiel, irmãos, que a obra lá em Mingaguaçu já está quase concluída. Lá em Santa Fé já está acabando de cobrir de novo a igreja. E eu falei para o pastor Jonas hoje, falei: pastor, quando tudo ficar pronto, nós vamos fazer uma inauguração aqui desse lugar, levar todo mundo para lá, vai ser lindo e maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Queridos, sem mais demora, eu quero dar continuidade. A gente não tinha combinado, mas eu quero dar continuidade nessa canção que a Miriam acabou de louvar aqui, porque tem vezes, irmãos, que a gente tem vontade de desistir, né? Tem vezes que parece que a coisa está difícil, é tão feia, parece que nada dá certo. Eu estava falando com Deus, na verdade nós trocamos a nossa agenda aqui. Hoje era para estar o pastor Tiago, depois, por causa de uma dessas minhas idas lá para o Paraguai, a gente acabou trocando de dia. E eu falava com Deus, e o Senhor falava no meu coração. Nós estamos entrando, finalizando o mês de abril, mas o Senhor ministrava no meu coração que tem pessoas que falaram assim: olha, esse ano vai ser tudo diferente, esse ano eu vou conquistar, esse ano nós vamos prosseguir, esse ano nós vamos avançar. Mas o Senhor falava no meu coração, tem pessoas que estão aqui dentro, tem pessoas que me ouvem pela rádio, ou que estão me assistindo, estão dizendo assim: já está findando o mês de abril, está entrando o mês de maio, e ainda nada aconteceu na minha vida. Muito pelo contrário, parece que as coisas estão mais amarradas do que antes. E é por isso, meu irmão, que eu quero começar. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo número 54. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida hoje aqui nesse lugar. Eu quero liberar uma palavra hoje aqui nesse lugar para a sua vida. Aleluia. Você tem que acreditar comigo no que eu estou dizendo, você tem que viver o que eu estou falando, porque somente a palavra tem o poder de mudar a tua história. Por isso eu quero que você preste bem atenção no que está escrito aqui no capítulo 54 do livro do profeta Isaías. Todos encontraram? Amém? Leia comigo. Cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária dos que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam, e não impeçam. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a tua mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Eu quero repetir o verso 3, e eu quero que você repita assim, diga: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Essa é uma palavra para você.
O Senhor está dizendo para você nessa noite que a tua mão direita transbordará, que a tua mão esquerda transbordará, que a tua descendência habitará em lugares aonde for assolada, aonde for destruído. O que o Senhor está querendo dizer, que aonde a planta dos teus pés e da sua descendência colocar os seus pés, elas serão transbordantes com a presença de Deus. Amém? Levanta a sua mão que eu quero orar contigo em cima dessa palavra, se você crê nela. Pai, nós estamos dando a abertura, Senhor, dessa palavra com uma promessa, Senhor. O Senhor está dizendo que aqueles que estão estéreis, aqueles que não produzem, que aqueles que estão assolados, o Senhor está liberando uma palavra de prosperidade, uma palavra de reprodução, uma palavra de multiplicação, e nós cremos, Pai. Por isso, abra a nossa mente agora, o nosso coração, para nós entendermos a Tua palavra. Repreenda, Pai, todo espírito de distração, todo espírito de inferioridade, todo espírito de medo nesse lugar, e abra o entendimento de todos que estão aqui, no nome de Jesus, e todos dizemos amém. Glórias a Deus. Pode sentar. Queridos, é difícil quando alguém é estéril, e quando eu estou falando de esterilidade, não estou falando de uma mulher que não pode gerar ou de um homem. Essa palavra está falando de alguém que não produz, de alguém que não se multiplica, de alguém que não consegue fazer algo, ter uma descendência. Isso é algo muito amplo, é algo muito grande. E o Senhor está falando que alguém, assim como esse hino, mesmo que no momento de dificuldade, Ele está dizendo que tem que cantar, que tem que se alegrar, que você tem que, de uma maneira mesmo improdutiva, estar com confiança e sorriso nos seus lábios. Só que isso é muito difícil. Por quê? Porque é difícil alguém que está se sentindo oprimido, sem conseguir produzir, sem ver as promessas se cumprirem, ter um estado de ânimo levantado. Porque quase sempre quando alguém está numa grande dificuldade, a primeira coisa que acontece em nós é ter medo. É natural uma pessoa se fechar, entrar num momento depressivo. E é isso que é a realidade, nós somos assim. Só que as coisas de Deus são diferentes. Por isso que eu dizia que esse hino ele faz uma alusão, uma abertura para essa mensagem. Eu estava vendo uma história. Por que eu desenvolvi essa mensagem? Eu estava lendo um pouco sobre uma história na Segunda Guerra, lá em 1942. Os japoneses, eles tinham... Você sabe que os japoneses, eles não se entregam, né? Os japoneses era uma raça que eles não se entregam. Então eles tinham, desde a época dos samurais, antes do inimigo pegarem ele, antes do inimigo tomar ele, ele se matava, para que ele não caísse nas mãos, ou ele não morresse nas mãos dos seus inimigos. Na Segunda Guerra, eu li a história de alguns homens, e me surpreendeu que não foi somente um, que eles foram colocados dentro de uma ilha para cumprir uma missão naquela região das Filipinas. Eles tinham uma missão dada pelos seus generais de destruir os aeroportos, e aconteceu que a missão não deu certo. O inimigo começou a tomar terreno, e esses guerreiros que estavam ali, esses soldados, começaram a perder a batalha, e de repente eles, com medo, eles começaram a fugir, se esconderam nas florestas, se colocaram em cavernas, e os anos foram se passando. Eles soltavam folhetos dizendo que a guerra tinha acabado. Aqueles soldados, eles achavam que isso era uma estratégia do inimigo para eles se entregarem, e no final das contas, existe a história de 2 guerreiros desses que eu li, soldados, eu não vou dizer que são guerreiros, senão a gente vai imaginar que é lá na época dos samurais. Eu estou falando de 1942. Esses camaradas, eles não se entregaram e se esconderam na floresta e em cavernas. Tem um barulho estranho, não tem?
E o que acontece, irmãos? Se escondiam em cavernas, e durante todo o dia ficavam escondidos, porque se eles saíssem, os inimigos daquela ilha lhe matariam, e eles viviam somente à noite. E pior, se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, a guerra tinha acabado, 4 anos, 25 anos, 29 anos. Uma pessoa, um soldado, viveu sozinho, depois foi encontrado, e ele dizia: não, a guerra não acabou. O cara falava: rapaz, a guerra acabou faz 30 anos. Ele dizia: não, eu não posso me entregar. O que acontece, irmãos? Porque na verdade, isso eu trouxe para o mundo espiritual, e na nossa vida é igual, espiritualmente dizendo. Às vezes parece que o inimigo ele começa a tomar tanto o nosso terreno, parece que a batalha que você tem travado, e a missão que você tem, ela parece tão impossível, que você começa a ver as coisas serem de derrota em derrota, e de repente você começa a cada vez se esconder mais, porque você começa a ter medo. O medo faz com que você comece a se esconder, e assim como aqueles soldados, você parece que vive dentro de uma caverna, e só sai para comer migalhas durante a noite, porque diz que esses soldados, eles viviam de ratos, de baratas, de coisas que eles roubavam, porque durante a noite eles iam em casas de camponeses, alguma coisa assim, porque estavam num terreno inimigo, e viviam assim. E porque na realidade é assim, o Espírito Santo falava no meu coração, que quando nós vivemos acuados, com medo do inimigo, cercados, de derrota em derrota, quando a gente tem esse espírito de medo, esse espírito de derrotado, nós vivemos de migalhas. E João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor disse: eu vim para que você tenha vida, e eu tenha vida em abundância. Eu quero que você entenda, e eu quero falar hoje de medo, de pessoas que se sentem derrotadas, encavernadas, vivendo no meio de selvas durante a noite e vivendo de migalhas. Eu não estou aqui para trazer uma mensagem de prosperidade, eu estou aqui para dizer que existe uma promessa sobre a sua vida, que você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, e que não quer que você tenha um espírito de derrota sobre a sua vida. Eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando que o inimigo tem ganhado muito terreno e derrotado muitas almas na depressão. Eu nunca vi tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes, tantos homens e tantas mulheres que perdem a vontade de lutar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu nunca vi, como na última igreja, um espírito de derrota tão grande. E é por isso que eu queria falar bem rápido de 3 personagens bíblicos que se sentiram derrotados. O primeiro deles, eu quero falar de Elias, que se sentia na mesma situação desses soldados japoneses. Capítulo 19, eu vou ler para você. No verso 1 diz assim: que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara a todos os profetas e a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, não puserem a tua vida como um deles. E o que vendo ele se levantou para escapar com a sua vida. Você sabe o que significa medo no original? Você sabe o que significa na origem da palavra do hebraico? É fugir. Fugir com medo do opressor. A primeira coisa é que quando a dificuldade aparece para você, quando você acha que você está sendo perseguido, você quer fugir. Foi o que aconteceu com Elias.
ele foge para o deserto e se mete dentro de uma caverna, porque entra nele um espírito de medo. Só que eu quero que você entenda que a primeira estratégia que o diabo faz contra a tua mente é dizer que ele vai conseguir te destruir. Então a primeira reação que nós temos como seres humanos é fugir. E isso não quer dizer que você não é homem de Deus, que você não é mulher de Deus, que você não é um jovem de Deus. O fato é que o medo ele trabalha nas nossas emoções e no nosso pensamento. E é um grande problema que hoje é um culto da família. Eu vejo aqui uma grande maioria que são pais, conheço uma grande maioria aqui que tem filhos. Aqui existem uns jovens abençoados, parabéns jovens, vocês estão de parabéns, porque cada dia vocês têm sido mais fortes no Senhor. Só que eu tenho uma palavra, já eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem, que eu dizia para minha esposa hoje. É muito lindo, o Ju, grave que eu vou falar para você. É muito lindo o que Deus está fazendo com esses jovens. Só que se vocês não se solidificarem e cravarem o seu pé na rocha, que é a palavra, tudo vira um movimento como um vento passageiro. Nada é mais forte e mais transformador do que o poder da palavra do Senhor. Nada. Quer ser forte com a palavra, quer ser forte, reconheça o poder que existe na palavra e as promessas que nelas são inseridas, porque toda palavra liberada pelo Senhor, ela é para a sua vida. Vive aquele que entende e aceita essa palavra como uma palavra transformadora. O fato é que os jovens, e isso é culpa de nós pais, criamos nossos filhos como bibelôs. Temos medo de deixar sair na rua. Evidente que o mundo cada dia é pior. Só que nós protegemos nossos filhos das derrotas do dia a dia. Não sobe na árvore, porque se você cair você se machuca. Parece que a dor de um osso quebrado é muito maior do que a dor de uma ferida da alma, e nunca vai ser. Enquanto você só colocar a tua criança ou o teu jovem como um vencedor, ele não aprende a crescer com derrota. E com a primeira tapa na cara que ele leva, ele faz assim como Eli. Ele se sente perseguido, humilhado e morto, e se esconde dentro de uma caverna. E nunca teve tantos jovens com sentimento de derrotado, com falta de coragem de lutar e na depressão. Sabe por quê? Sabe por quê, Emilson? Porque o espírito do medo toma conta. Porque eu não fui um pai responsável em colocar coragem no meu filho e dizer: vai, cai, levanta, dói, mas você vai conseguir ser curado, porque existe em você uma força que é muito maior. Radassa pediu para mim: o que é isso, pai, no teu dedo, aqui sentado? Eu falei: eu quebrei. Como? Cavalo pisou, pai. Eu falei: não, ele saiu me arrastando, esse dedo quebrou. Doeu? Eu falei: doeu, mas não foi nada. O problema é que nós nos privamos das dores. E o Senhor está dizendo que a dor de parto, ela é uma alegria, e ela é multiplicadora para nós no momento espiritual. Elias se esconde, um cara cheio de promessa, escolhido por Deus para profetizar para reis. No primeiro momento de perseguição, se escondeu dentro de uma caverna. Eu não quero falar de Elias. O fato é que nós nos escondemos e nós fugimos de enfrentar o inimigo, porque é mais fácil você fugir. É muito mais fácil você pegar o teu divórcio, colocar numa gaveta e falar: eu vou me separar, do que você enfrentar o problema da traição, da falta de caráter e do pedido de perdão, porque o orgulho é muito maior do que a coragem de pedir perdão para alguém que você ofendeu. As pessoas são orgulhosas porque elas não querem mudança.
Então é muito mais fácil você fugir do que você enfrentar. Mas o Senhor está te dizendo que existe uma promessa sobre a sua vida, Elias. Existe uma promessa sobre a sua vida, Elias. Elias fugiu, se foi para o meio de uma caverna. Mas a segunda coisa que acontece, que eu quero falar do medo e como que ele age. E depois vamos trazer, a gente traz o veneno, é que nem cobra. Traz o veneno, mas também traz o antídoto para curar. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. O fato é que é assim, a gente foge, esse é o primeiro. O segundo, bate um sentimento de se sentir esquecido. Você pode perceber também a mesma coisa acontecer com Abraão e Sara, cheio de promessa de Deus. Quando o problema começou a acontecer com o casal, que a promessa do Isaac não chegava, o que eles fizeram? Diz a palavra lá no livro de Gênesis capítulo 18, que eles se esconderam dentro de uma tenda. A mesma coisa que Elias. Perderam as forças, se esconderam, porque é muito mais fácil. Se aparecem dois varões, ele diz para ele: sai para fora daí, o que está acontecendo, Abraão, em resumo. E ele diz: não, é porque eu e a minha esposa, nós estamos com medo. E havia um sentimento como se fosse que eles tivessem sido esquecidos da promessa de Deus. Ei, meu irmão, Deus nunca vai prometer algo para você que Ele não irá cumprir. Todas as promessas que Deus fez sobre a sua vida, elas continuam válidas. Pode se passar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, como na vida de Abraão, mas você pode estar até encavernado e com medo, mas o Senhor nessa noite está dizendo: ei, eu não esqueci de nenhuma promessa que eu fiz para você. Eles se sentem também no esquecimento. E assim, parece que a gente é esquecido por todo mundo, rejeitado por todo mundo, porque quando o espírito do medo chega, parece que ninguém ama a gente, parece que ninguém está para te ajudar. Não é assim. Quando vem esse demônio da depressão na vida da gente, parece que nem a tua família olha para você. A única coisa que você quer é se fechar em quarto escuro, quer pegar o teu carro, sair por aí, coloca aquelas músicas de melodrama para chorar. Ei, meu irmão, chorar não vai te adiantar nada. Você ficar nessa depressão não vai te adiantar nada. O Senhor está dizendo nessa noite para você, assim como eu disse para Abraão: olha, Abraão, saia da tua tenda, pega a tua vara na mão e vai trabalhar o corpinho, porque eu tenho uma promessa para você. Aí Abraão diz: como? Eu já sou velho. Naquela época não tinha Viagra, eu imagino. Ele diz: meu filho, agora o negócio é contigo. Porque às vezes é assim, você não tem força corporal. Eu estou usando uma brincadeira para falar de Viagra, não sei como é que é o nome científico daquele comprimido, que naquela época não existia, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O que o Senhor estava dizendo: ei, não existe idade, porque a força do Senhor e do Espírito, ela está dentro de você. É você que tem que se levantar. O problema é que a gente é assim, não tem força, se oprime, cai na depressão, aí já começa a perder a fome, não quer se alimentar, porque o medo faz isso. O medo coloca um espírito de derrota e você se fecha. E o pior de todos, quando você vê a palavra do Senhor em Elias, lá no verso de número 4, depois de ter fugido no deserto, ele diz assim: e eu pedi ao Senhor a minha morte. São 3 processos. O primeiro de fugir,
o segundo de se esconder, o terceiro de se achar excluído e esquecido. E aí é o pior, quando o espírito da morte começa a rondar a sua vida e começa a dizer: se mata, você não vale nada, você não presta para nada, você é um derrotado, você não vai conseguir vencer. Elias, um homem de Deus, pediu a morte para o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: que aqueles que esperam no Senhor têm a força que vem do alto e do Espírito. E eu quero profetizar sobre a sua vida. E você que me escuta, pode ser que esse demônio da depressão está te perseguindo, até você tem pensado em se matar, em ser um derrotado. Mas eu quero dizer que as promessas de Deus, assim como de Abraão, assim como de Elias, elas estão sobre a sua vida, Elias. E Elias, entenda uma coisa: existem Eliseus que olham para você. Ei, Abraão, saiba de uma coisa: que existe uma família inteira andando com você no deserto, porque existe uma promessa sobre a sua vida. E entenda uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, jovem que está aqui, existe uma promessa e você tem sido espelho para outras pessoas. O Senhor manda te dizer que tem muitas pessoas que olham para você, que você não acredita. Você tem sido espelho para muitas pessoas que te veem. Então levanta a tua cabeça, Eliseu, e sai da caverna. Levanta a tua cabeça, Abraão e Sara, e sai da tenda e pega de volta o cajado que Deus colocou na tua mão, o cajado da autoridade de profeta, o cajado da autoridade de escolhido, e continua lutando e segue para frente. Mas pastor, eu não tenho força. Então você tem que fazer como Jó. Eu vou ler para você, meu irmão, o que Jó diz é tremendo. Capítulo número 19 e o verso número 13, só olha para mim que eu vou ler para você. Escuta, olha a situação de Jó. A palavra diz assim no verso 13: pois longe de mim aos meus irmãos, e os que me conheciam de veras me estranharam, os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas se opuseram a mim, e eu era como um estranho, como um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. O meu bafo era estranho para a minha mulher. Até os rapazes me desprezaram, e levantaram-me e foram contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominavam, e até os que eu amavam tornaram contra mim, e os meus ossos se apegaram como a minha pele. Porque é bem assim, irmão, quando a gente está na bênção, quando a gente está com o negócio, quando a gente está bem, é cheio de amiguinho batendo nas tuas costas. Quando você é profeta, usado por Deus, é ligação todo dia, é te chamando para pregar. Quando você está com o teu coração aberto, cheio de vontade para dar, tem um monte de amigo. É só você deslizar e cair, que os dedos começam a apontar. É só você perder o dinheiro, que já não te convido para o churrasco, já não te convido para o futebol. É só você parar de entregar alguma palavra boa como profeta, que já não te convido para pregar. É desse jeito, sabe por quê? Porque nós somos olhados com olhares exteriores. E quando a depressão vem, assim como Jó, a doença vem junto. Jó está dizendo que ele estava com os seus ossos com a pele. A fome não vem mais. Oh, alarabarracho, larabaiaceia. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu sou como Jó. Eu estou dentro da minha casa e a depressão, e ninguém sabe, meu pai não sabe, a minha esposa não sabe. Eu entro no meu carro, eu choro.
eu vou para o meu trabalho, eu quero sumir. Eu quero dizer uma coisa, que esse demônio que te persegue hoje, ele vai perder as suas forças. Que esse demônio que tem agido na tua vida hoje, ele vai cair por terra. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje eu quero profetizar na tua vida. Assim como teve Jó, eu quero ler essa palavra para você. Força e fé. Porque nos próximos versículos, no 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim ele lutará sobre a terra, e depois de ser consumida a minha pele, ainda a minha carne verá ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque o teu Redentor vive. Jesus morreu naquela cruz, naquele Calvário. Sabe por quê? Para Ele ser o teu consolador. Ele será aquele que te resgatará. Porque a minha fé e a tua fé é firmada num Deus que vive e que reina. Jó disse: a minha situação pode ser difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Esse demônio que te persegue, ele tem que bater cabeça para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que está lá no céu. Aleluia. Esse mesmo Deus arrancou Elias de dentro da caverna. Esse mesmo Deus arrancou Abraão do meio da tenda. E esse mesmo Elias foi usado por Deus, profetizando milagres para Israel durante muito tempo. E assim como Abraão, que deu a geração a Isaac e a Jacó e a toda a descendência, porque a promessa de Deus, ela não morre sobre a vida daquele que crê em Jesus. Então a única coisa que você tem que fazer para sair dessa, aqui está o antídoto, é você ter fé no teu Redentor, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Esse mesmo Senhor, Ele fala que não existe sobre você espírito de temor e medo, mas espírito de ousadia. Elias sai daquela caverna, e da mesma maneira em que ele tinha fugido, ele foi usado para derramar fogo e destruir ainda os inimigos. E Jezabel, a perseguidora, não teve força para matá-lo. Muito pelo contrário, ele pega a um rapaz que se espelhava nele, e ele continua discipulando a Eliseu. E chegou um momento da vida de Elias, que Elias foi tão usado por Deus, que Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a minha vida, que meus filhos, que muitos que estão aqui vão olhar para mim, e eu serei exemplo para eles. E ainda eu quero dizer para Deus: abençoe a vida dele o duplamente, da mesma forma que o Senhor me abençoou, porque foi isso que Elias determinou sobre Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu fez 7 milagres importantes, registrados nas Escrituras. 7. Eliseu fez 13 e morreu. Pastor, mas então não era porção dobrada? Se um fez 7, o outro deveria ser 14. Diz a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 19, que Eliseu morre. Eu quero profetizar algo aqui nessa palavra para você, preste bem atenção, que aí eu já quero terminando. Diz que Eliseu morre. Eles pegam e enterram Eliseu. 13 milagres registrados na Bíblia até ali, que Eliseu fez. Passa-se o tempo, diz que tem uma guerra, e diz que morrem os camaradas na guerra com os moabitas, e diz que era a tumba de Eliseu.
Os camaradas falaram: vamos jogar esse morto aqui dentro, nessa tumba. Diz que quando eles jogam na tumba, diz que era só os ossos de Eliseu que estavam lá dentro morto. Diz que quando aquele homem, aquele guerreiro de Israel cai sobre aqueles ossos, diz que ele revive. 14 milagres executados por Eliseu. A porção do bravo. Presta atenção, escuta bem. Eliseu estava morto, era só os seus ossos. Pode ser que você está dizendo assim: pastor, eu sou um profeta, eu sou o escolhido de Deus, eu paguei o preço com Deus e hoje eu estou morto. Ei, meu irmão, quero profetizar assim como foi sobre Eliseu. Ei, a promessa de Deus, ela continua fiel. Pode ser que você esteja morto e enterrado, mas ainda você vai ser agente de milagre na vida de alguém, e a porção vai ser dobrada daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Porque é assim que às vezes nós somos escolhidos, somos homens de Deus e dizemos: eu já não tenho mais força alguma, Deus não irá fazer nada comigo porque eu estou morto. Mas quando você é um escolhido, e quando a promessa do Espírito está sobre você, quando o Espírito do teu Redentor, aquele que vive, está sobre você, a força não vem de você, a força vem do Espírito. É por isso que Deus usou os ossos de Eliseu para continuar cumprindo a promessa, porque nada vem de você, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele, diz a palavra do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. É somente o nosso Jesus, o Rei dos reis e do Senhor dos senhores, aquele que reina e vive nas mansões celestiais, aquele que morreu numa cruz para pagar um preço, para que a vitória estivesse sobre a sua vida. Mas não é a vitória nesse mundo terreno, é a vitória nas mansões celestiais. Pastor, agora eu vou finalizar. Como é que termina a história do japonês? Eu vou te contar. Tem até o filme na Netflix desse rapaz, desse guerreiro. O guerreiro foi, escute isso que é para você. Isso aqui é uma analogia ao espiritual, tá bom? Preste bem atenção. Quando aquele soldado foi recrutado, o seu general disse para ele: olha, tem uma missão que está sobre a sua vida. Você vai entrar naquela ilha e você vai destruir. Eu já falei isso, vou repetir só para vocês entenderem agora. A tua missão vai ser destruir os aeroportos, você vai destruir as forças do inimigo. E diz a história, e isso é real, que ele disse uma coisa: mas você não pode morrer. A tua missão é não morrer. Porque eles tinham aquela tradição de que se o inimigo pegasse e matar, eles não morrem. Então, quando parecia que estava a guerra sendo perdida, ele se esconde para não morrer, porque ele tinha uma missão para cumprir. Quando acaba a guerra e vem um monte de informação pelo céu, porque eles mandavam panfletos, naquela época não existia celular, o rádio era deficiente, eles diziam: a guerra acabou. Ele dizia: não, isso é uma mentira, eu tenho uma missão na minha vida. O meu capitão e o meu general, ele me entregou uma missão e disse para que eu não morra. E aquele capitão disse mais, ele disse: você aguenta firme, luta contra o inimigo, não morre, porque eu prometo que eu vou vir te buscar. E diz a história que
que aquela promessa sobre a vida dele, que ele tinha duas coisas que fazer. A missão que ele tinha, ele não conseguiu. O inimigo cercou, o inimigo praticamente tinha o derrotado, então ele se esconde para não morrer e sobrevive, porque ele tinha uma promessa que ele tinha feito para o seu Redentor, dizendo: eu não vou morrer, porque o meu general vai vir me buscar. Eu não vou acreditar em panfleto nenhum, porque o meu capitão me disse, ele vai vir me buscar. Ei, meu irmão, permanece firme, permanece de fé, com fé, continue vivo, não morra, não se mate, porque existe uma promessa dos reis, Senhor dos senhores, general dos generais, que ele virá vir te buscar, ele virá buscar a todos os seus guerreiros. Aleluia. E diz a Bíblia que se passaram os anos, 30 anos, aquele soldado estava vivo, escondido, fugindo do inimigo, mas não se entregou. Escondido, mas lutando para sobreviver. Quando eles encontraram ele, ele disse: quem é o teu general? Não, eu não vou sair daqui. Eu só vou sair daqui quando fulano de tal vir me buscar. Aquele soldado já tinha sido dado como morto. Ele foi reconhecido como um herói no Japão em 1972, 30 anos depois. Ele permaneceu vivo. 30 anos depois, ele foi recebido na sua terra de forma triunfal. Oh, larabaia show, larabaia ceia. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, não se entrega. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, que o teu general vai vir se buscar, e você entrará no céu e será recebido nos ares com ele. A mesa será posta e você será um herói de guerra. Por isso quero dizer uma coisa, e aqui eu quero finalizar essa palavra: não permita nunca que esse demônio te mate. Arranque força da onde você não tem e continue lutando. Tem vezes que você vai ter que se esconder, só que quando você se esconder, se esconda debaixo das asas do Altíssimo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão na tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não desista. Eu fico imaginando, pastor Tiago, a família desse soldado que todo mundo achava que estava morto, quando foi recebida no Japão. Você consegue entender isso? Consegue imaginar o valor de uma vida? Você acha que vale a pena você desistir? Você acha que vale a pena você se matar? Você acha que vale a pena você abandonar o teu casamento? Você acha que vale a pena você se entregar na mão do inimigo para morrer? Quando o Senhor te diz somente uma coisa: fica firme, não morre. Fica firme, porque eu vou voltar para te buscar. Doa o que doer, você tem uma missão nas tuas mãos, e a tua missão é permanecer vivo e puro, longe do pecado. O inimigo está com tantas formas aí fora, querendo te matar. Se esconde, vai para a caverna, mas a promessa continua viva. Orabai, dalarabahashura, paiaceia. O Senhor está rompendo correntes e cadeias aqui nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé no nome de Jesus.
Eu quero orar por você que tem passado por uma situação difícil, que tem situações na tua vida que estão assim como o primeiro versículo que eu li. Pode ser que seja estéril, pode parecer que seja morto, mas o Senhor está dizendo: alarga as tendas, estica bem as cordas, porque o que vai habitar aí dentro vai ser grande e não vai ser pequeno. Abre a tua mão direita que eu derramarei sobre elas bênçãos. Abre a tua mão esquerda que eu derramarei sobre elas bênçãos. Mas eu preciso orar pela sua vida aqui nessa noite. Somente aqueles que estão sem força de lutar, seja bem sincero e saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero interceder pela sua vida. Somente você que está dizendo: eu já não aguento mais, pastor, eu já estou me entregando, o diabo tem quase me matado. E sai do seu lugar isso e vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Porque tem vezes que é assim. Venha se recobrir de revestimento do Senhor aqui nessa noite. O diabo não vai destruir o teu casamento, a bebida e o álcool não vai te arrastar, a depressão não vai te pegar. A única coisa que você precisa é buscar o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor conhece. O Senhor vai te cobrir aqui nessa noite, no nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor. Vai quebrando correntes, Senhor. Vai quebrando as fortalezas, Senhor, desse demônio que tem afligido, do medo, da opressão, da depressão. Vai arrancando, Senhor, vai tirando força da onde não tem. Oh, Senhor, vai visitando. Feche os seus olhos e levante a sua mão para cá. Enquanto o grupo de louvor canta uma canção, eu quero que você fala com o Senhor aí aonde você está. Você que está me assistindo e me está me ouvindo pela internet, eu não te conheço, mas o Senhor conhece a tua vida. Eu quero que você seja agora sincero com o Senhor e diga: Senhor, Jezabel está me matando. Senhor, eu estou sendo perseguido, estou como Jó. A enfermidade tem me assolado, os meus amigos me deixaram, as minhas finanças estão destruídas. Mas existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Permanece firme, permanece de pé, porque o Espírito Santo de Deus, Ele irá te socorrer nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Espírito do medo, sai agora dessa vida, no nome de Jesus. Espírito de depressão, saia dessa vida agora, no nome de Jesus. Restabelece as forças, Senhor, no nome de Jesus. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Em Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os teus pés, eu vou descansar nos braços de
Descansa no Senhor. De Jesus. Descansa nos Quando braços o de crente está Jesus firme hoje. nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo Declare se isso, levante a levanta, sua mas mão e tem que declare cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão tem te protegido Deus no nome de dá ordem Jesus. aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque consegui. Declare isso, siga os passos do Os Senhor. passos de Jesus. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, mas uma coisa eu sei, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele está te fortalecendo. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor conhece os seus problemas, as suas fraquezas. A palavra do Senhor diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não vai pensar que as lutas não batem somente na tua porta, bate de todos. Todos nós somos alvo do inimigo. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Por isso não se entrega, não baixa a tua guarda. Assim como diz a canção, pode ser que os espinhos cravaram os seus pés. Ei, mas existe um batalhão de anjos que o Senhor determinou hoje. Diz a palavra: e dará ordem aos seus anjos ao vosso respeito. Você é a menina dos olhos do Senhor. Consegue entender isso? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é um escolhido. O Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não é para você ficar sendo cirandado nas mãos do inimigo. Porque tem gente que o diabo consegue, entra na mente. Guarda a tua mente com as coisas de Deus. Lembra de quando você era forte na presença do Senhor? Você se nutria com a palavra. Você descia para o jejum para orar. Você se consagrava para Ele. Você tinha propósitos com Ele. Você conversava com Ele, tinha propósitos. Você tinha objetivos com Deus. Mas sabe quando que o diabo começa a arrancar nossas forças? E quando ele começa a vir com tudo, é quando nós começamos a dar ouvido para a voz do diabo. Sabe quando o diabo começou a derrotar Elias? Quando ele ouviu a voz de Jezabel e a mensagem de que ele iria morrer. Primeira coisa que você tem que fazer é fechar os teus ouvidos para a voz do diabo. Feche os seus ouvidos. Continua firme na promessa. Continua acreditando na promessa que há sobre a sua vida. Mas faz tanto tempo, pastor? Sim, faz tempo. Para Abraão fez muito tempo. Para Noé foi muito tempo. Sabe quando Deus salvou a Noé? Não foi quando Ele entregou a promessa da arca, foi quando Ele terminou o projeto da arca. Quando Ele acabou o projeto, diz a palavra que Ele colocou o último casal de animal dentro. Diz que Deus fechou a porta. E a água começou a descer. E eu imagino que os zombadores de Noé começaram a morrer. Os inimigos de Noé começaram a morrer. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus na vida de Noé se concluiu quando ele terminou o projeto de Deus na sua vida. Por isso que o Senhor diz:
que o Senhor voltará e será como nos dias de Noé. Sabe por que será como nos dias de Noé? Não é pela bagunça que estava lá fora no mundo, é porque Noé tinha sido fiel e cumpridor do promessa de Deus na sua vida e no projeto de Deus. Então viva, meu irmão, guarda isso, viva o projeto que Deus tem para você. Enquanto que você não entender e viver o projeto de Deus, você sempre vai ficar cirandando na mão do diabo, sempre o diabo vai fazer você de boneco de Satanás, sempre. Entenda o projeto, não é? Viva o projeto, que o Senhor vai fechar a porta para o inimigo não entrar mais. Deus te abençoe, no nome de Jesus, aleluia. Um aplauso seja para o Senhor.